Hoje nós vamos revisar esse vídeo aqui do meu amigo Rafa Nereu, que recebeu no seu podcast Fábrica de Veganos o Dr. Rafael Braca. Esse doutor que foi defender a dieta carnívora. O podcast tem esse caráter de monólogo, já que só ele tá lá para se defender, não tem ninguém para mostrar o outro lado. Eu assisti o vídeo, vi várias falhas, vários equívocos na fala desse médico que não estão alinhados com as evidências científicas. Então, respeitosamente, eu vou revisar aqui o vídeo para você ter acesso às informações científicas de verdade. Bom, a conversa começa com o Dr. Rafael falando sobre o seu histórico, que ele trabalhou muitos anos na indústria do Whey Protein. O Whey Protein, que é a proteína concentrada do leite, e ao longo da conversa ele vai exaltando os benefícios dessa proteína, que eu acho um pouquinho exagerado, não é bem assim que as coisas funcionam, mas vamos ver o que ele tem para falar. Bioquimicamente falando, nada é igual uma proteína de fonte animal. Há números e quando você analisa a absorção dentro do tecido muscular. Então a Whey Protein hoje não existe nada superior que ela. Bom, isso não é bem verdade. O Whey Protein não é essa proteína tão superior assim, e eu tenho estudos aqui para provar isso. Esse estudo aqui, publicado em 2022, comparou o Whey Protein com a proteína do milho, e eles olharam para a resposta de síntese proteica dentro do músculo, igualzinho o doutor tá afirmando lá no podcast. E o título do artigo já deixa pra gente, né? Não há nenhuma diferença na síntese proteica a partir do consumo de Whey Protein ou proteína concentrada do milho, que não é uma das melhores proteínas de origem vegetal, mas eu acho que defende o meu ponto. Esse outro estudo aqui, publicado em 2024, comparou um blend, um mix de proteínas vegetais também com Whey Protein, e mais uma vez eles não viram nenhuma diferença na resposta de síntese proteica, na resposta anabólica dessas duas proteínas. Ou seja, estudos com humanos na vida real mostram que o Whey Protein não é superior coisa nenhuma. Se for a nível de saúde e longevidade, aí sim, vamos pensar no longo prazo, ok, você vai ter mais benefício com a proteína do Whey. Mas se for pensar em ganho de músculo, não. Pois é, ele fica exaltando essa ideia de que o Whey Protein é muito melhor para nossa saúde. Em defesa ao Dr. Rafael, ele cita mesmo que essa proteína não vai trazer benefícios muito relevantes no esporte. Eu só discordo dessa ideia de que ela vai ser superior em qualquer contexto, porque, de novo, nós temos múltiplos estudos com humanos mostrando que não há nenhuma diferença. Mas para essa questão da saúde eu acho ainda mais preocupante, porque o que eu vejo na literatura científica é que as proteínas de origem animal parecem trazer diversos riscos. Esse aqui, um dos melhores estudos que a gente tem nesse tema, observou que substitui apenas 3% das calorias provenientes de proteínas de origem animal por proteínas de origem vegetal reduz a taxa de mortalidade. De novo, estamos falando de apenas 3% das calorias. Isso já é suficiente para haver uma redução na mortalidade e na mortalidade por eventos cardiovasculares. Mais para frente nesse vídeo a gente vai discutir sobre a questão cardiovascular, porque o doutor acredita que a dieta carnívora não traz um risco. Isso está completamente equivocado, não é isso que é observado na ciência. E essas proteínas de origem animal parecem ser deletérias exatamente por conta do tal benefício, por elas serem de maior qualidade. Quer dizer, essas proteínas de fato têm um maior teor de alguns aminoácidos, principalmente a leucina, aminoácido extremamente anabólico. Acontece que a gente não precisa de níveis tão altos assim de leucina, hoje a gente já sabe que não é necessário manter níveis super elevados para ter ganho de massa muscular, mas o que a gente sabe, que é postulado em estudos como esse aqui, é que o consumo excessivo de leucina parece aumentar o risco para câncer. Então, como pode o Whey Protein ser tão benéfico se na prática, na vida real, a gente vê uma redução da mortalidade em aqueles que consomem proteínas de origem vegetal, e a gente tem evidências mostrando que essa proteína de origem animal, em especial o Whey Protein, uma das mais ricas em leucina, pode aumentar o risco para câncer. O que acontece? O leite ele tem um amplo espectro benefício probiótico. Ele é um puta probiótico. Nutrição não é tão simplista, não é tão reducionista assim. Quer dizer, ele fica aclamando os benefícios de um produto específico, o Whey Protein, mas isso não interessa. O que interessa é a dieta como um todo. Quantas vezes eu já vi pacientes que têm uma dieta super inadequada, têm resistência à insulina, têm níveis de colesterol extremamente elevados, têm sobrepeso, mas consomem 1, 2 porções de Whey Protein todo dia. Claro, porque não vai resolver uma dieta inadequada, não é um produto mágico, é importante
importante esclarecer isso aqui para vocês. Eu posso pegar qualquer alimento de origem vegetal, digamos brócolis, e ficar até amanhã exaltando os benefícios desse alimento. Quer dizer, eu posso criar um caso com base em evidências científicas e convencer você de que o brócolis é a salvação do mundo. Mas a verdade é que você pode ou não consumir brócolis, existem inúmeros outros alimentos que podem substituir o brócolis também. Embora seja um alimento muito benéfico, muito interessante, não é assim que a nutrição funciona. Para fazer um whey, a gente usa 226 litros de leite para fazer 1 quilo de whey. Pois é, eu acho que isso é uma discussão muito importante para a gente ter aqui. Quando um profissional de saúde escolhe recomendar um alimento, ele tem que olhar para toda a cadeia de produção. Quer dizer, não interessa só que o alimento é benéfico, é saudável, a gente tem que observar como que isso responde em termos de sustentabilidade. Será que é viável as pessoas consumirem esse produto? Porque seguindo essa lógica, de acordo com os dados do Dr. Rafael, a gente precisa de 226 litros de leite para produzir apenas 1 quilo de whey protein. E a gente precisa de mais ou menos 623 litros de água para produzir apenas 1 litro de leite. Quer dizer, para produzir apenas 1 quilo de whey protein, que o indivíduo consome aí em 2 meses, você precisa de 140 mil litros de água. Para você ter uma noção, a gente gasta mais ou menos 135 litros de água para tomar banho por 15 minutos. Essa quantidade de água para produzir apenas 1 quilo de whey protein é o suficiente para tomar banhos de 15 minutos mais de 1000 vezes. Será que vale a pena mesmo consumir whey protein que não traz nenhum benefício particular e pode até ser danoso para sua saúde? Enfim, eu acho muito importante essas considerações. Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre esse assunto. A whey protein, ela tem 600 miligramas de cálcio a cada 100 gramas de produto altamente biodisponível. 98% daquele cálcio é absorvido. Mais uma informação equivocada, não tem nada de especial com o cálcio encontrado no whey protein. Na verdade, existem múltiplas fontes de cálcio e a absorção do cálcio encontrado no leite ou no produto concentrado whey protein é a mesma, tá bom? Esse estudo aqui avaliou a biodisponibilidade de várias fontes vegetais de cálcio em comparação com o leite. E é verdade que muitos desses alimentos de origem vegetal têm uma menor biodisponibilidade, mas não é muito relevante essa diferença. Mas, por exemplo, a couve tem uma biodisponibilidade 5 vezes maior que o leite. Olha aqui o gráfico do estudo, eu não estou inventando essa conversa, é ridícula a diferença. A biodisponibilidade do cálcio encontrado na couve é muito, muito superior. E aí, eu posso fazer o meu caso aqui e falar que a couve então é um superalimento, que é muito melhor em termos de cálcio, mas eu sou sensato, eu não vou falar um negócio desses. Você pode consumir diversas fontes de cálcio. Se nós formos comparar a quantidade de ferro que nós encontramos nas vísceras, a gente teria que comer mais de 1 quilo de feijão para poder equivaler à quantidade de ferro de 100 gramas de carne. E aí que tá o problema de afirmações exageradas e que não são reais como essa que o Dr. Rafael tá trazendo. Com todo respeito a ele, mas não é isso que acontece na vida real e não há nenhuma necessidade de ficar sensacionalizando as informações desse jeito. Quer dizer, você não precisa consumir 1 quilo de feijão para equivaler a 100 gramas de carne, não é isso que está documentado na literatura científica. Esse livro recente discute exatamente esse assunto. Vamos olhar para os dados? Realmente, o ferro encontrado em alimentos de origem animal, o ferro M, é mais biodisponível, mas a diferença não é tão grande assim. A gente aproveita mais ou menos uns 25% do ferro encontrado nesses alimentos de origem animal, e nos alimentos de origem vegetal vai ficar na faixa de 12% até 17%. Ou seja, é mais ou menos o dobro, quer dizer, o que vai equivaler a 100 gramas de carne são apenas 200 gramas de feijão. Isso se você não usar de algumas estratégias nutricionais, porque, por exemplo, se você consumir fontes de vitamina C junto com esse feijão, você vai aumentar bastante o aproveitamento do ferro. E assim, a gente tem estudos com vegetarianos, veganos, e na vida real, sabe o que eles consomem? Mais ou menos o dobro da necessidade diária de ferro. Porque o ferro é um mineral muito abundante em alimentos de origem vegetal. Vegetarianos, em geral, têm essa consciência de consumir alimentos como feijão, lentilha, grão de bico, e acabam excedendo com folga a necessidade diária de ferro. A gente realmente não observa uma alta incidência de anemia nesse público, apesar dos mitos populares, está bem evidenciado na literatura científica que a gente não tem anemia necessariamente seguindo uma dieta à base de vegetais. E pessoas que comem muita carne, por exemplo, seguindo a dieta carnívora, tendem a apresentar níveis muito elevados de ferro, e isso pode ser tóxico para nós. Não é a minha opinião, é o que está documentado em múltiplos estudos, inclusive é uma das razões pelo qual a OMS classifica produtos à base de carne como cancerígenos. Mais pra frente, o Dr. Rafael fala sobre a classificação do OMS, a opinião dele, nós vamos revisar isso aqui, mas antes vamos olhar para essa questão. O maior
mal do mundo hoje é o ácido linoleico. O ômega 6 é pró-inflamatório, óleos de semente são pró-inflamatórios. Não, na verdade, óleos vegetais não são inflamatórios coisa nenhuma. É isso mesmo que eu falei e agora eu vou provar. O melhor estudo que a gente tem nesse tema é esse aqui, que avaliou os níveis sanguíneos de ácido linoleico. Quer dizer, não é uma associação, não é um estudo que perguntou para as pessoas se eles consomem esses óleos através de questionários. Não, eles foram lá e aferiram os níveis dessa gordura que ele fala que é tão danosa no sangue das pessoas. E segue a citação do artigo: nenhum estudo observa inflamação a partir de níveis elevados de ácido linoleico no sangue. Ao contrário, alguns estudos observam até redução na inflamação. Ou seja, as melhores evidências que a gente tem nesse tema refutam completamente a ideia do Dr. Rafael. Por que será que ele não está citando esses estudos? Talvez ele não tenha ciência dessa informação. Ou ele prefere ignorar tais estudos, eu não sei qual das duas hipóteses é pior. Mas não, óleos vegetais não são o mal da humanidade. Eu tenho um vídeo discutindo isso em detalhes e vou deixar aqui no final para você. Aquecidos detonam a integridade daquilo ali. Essa afirmação de que aquecidos que são um problema também não é evidenciada na literatura científica. Esse estudo aqui, com quase 500 mil participantes, buscou exatamente responder essa pergunta. Eles avaliaram o consumo de óleos vegetais usados no cozimento. E eles compararam com alguns produtos de origem animal que muitos desses indivíduos da dieta carnívora aclamam, principalmente a manteiga. E mais uma vez, está aqui o gráfico do estudo para você se informar sobre esse tema. Óleos vegetais, na verdade, reduzem o risco para múltiplas doenças, especialmente quando comparados com gorduras saturadas de origem animal. Isso quando eles são usados no cozimento, tá bom? Quer dizer, esses óleos foram aquecidos, essas pessoas consumiam esses óleos depois de cozidos. E mesmo assim a gente vê redução no risco para doenças cardiovasculares, no risco para câncer, até mesmo para o diabetes. Outro tema que o doutor discute lá na frente, ele fala que diabetes é causado só pelo consumo de carboidratos. Até o final do vídeo nós vamos responder isso, mas antes vamos continuar aqui nessa conversa. Que a OMS fez um estudo mostrando, correlacionando, não mostrando causalidade. Existe diferença de causalidade com correlação. Onde eles pegaram um estudo, uma revisão de 800 estudos para falar que dieta causa câncer, que a carne causa câncer, né? Só que o que eles não contaram é que a maioria dos pesquisadores eram 22. A maioria dos pesquisadores eram veganos, ativistas. Os estudos que foram feitos, eles descartaram 786. E os 14 que foram utilizados com base em questionário que tem carne junto com a alimentação. Não, os pesquisadores da OMS não eram todos veganos, tá bom? Eram pesquisadores muito respeitados de várias instituições de diversos países do mundo. E é verdade, eles avaliaram 800 artigos e selecionaram aqueles mais relevantes para determinar a classificação. Mas isso acontece em todo e qualquer estudo, qualquer pesquisa científica. É assim, a gente busca o corpo de evidências e aí seleciona as melhores pesquisas para tirar conclusões. E o Dr. Rafael parece se esquecer é que eles também publicaram esse documento aqui com mais de 500 páginas. E lá eles discorrem tudo, avaliam centenas e centenas de artigos. Todos os 800 artigos, na verdade, foram levados em consideração. Eu vou deixar o link aqui nesse vídeo para você ter acesso a esse material e observar que a OMS foi muito profunda nessa classificação. Então não, a classificação da OMS não é desonesta, essa é uma entidade muito respeitada e, na verdade, eles são muito conservadores. Até porque nós temos múltiplos pesquisadores questionando, por exemplo, esse estudo aqui questiona a OMS sobre os poluentes ambientais. Produtos como microplásticos, pesticidas que são encontrados em alimentos de origem animal e que são cancerígenos. Por que a OMS não levou em consideração esses produtos? É o que esse estudo está questionando. Porque se levasse em consideração, deveria classificar a carne in natura como cancerígena, não só a carne processada. E se fosse só a classificação da OMS, mas nós temos múltiplos outros estudos que observam a mesma coisa. Essa é a melhor pesquisa nesse tema, uma meta-análise de outras 72 meta-análises. É um estudo estilo guarda-chuva, evidência das evidências, múltiplas e múltiplas meta-análises avaliadas. E eles encontraram claramente que a carne vermelha é associada com mais de 15 diferentes tipos de câncer. E não é só câncer, tá? O consumo de carne vermelha é associado com maior risco para doenças cardiovasculares, diabetes. Um estudo muito relevante observou um aumento de 62% no risco para essa doença. A carne vermelha também é associada com maior risco para hipertensão arterial, doença renal crônica, até doenças neurodegenerativas. Nós estamos falando de um dos alimentos mais nocivos à nossa saúde de acordo com a ciência. Isso vai muito além da classificação da OMS. 80%
90% dos ultraprocessados são riquíssimos em óleos de sementes, tá? Pão, bolo, farináceo, todas essas coisas. Concordo que alimentos ultraprocessados realmente devem ser evitados e que são a causa de muitos dos problemas de saúde que a gente tem hoje em dia, mas extrapolar isso, reduzir apenas para os óleos vegetais e falar que isso é um problema, não é isso que está documentado na literatura científica. Esse estudo aqui, com mais de 1 milhão de participantes, comparou o consumo de gorduras insaturadas de origem vegetal, os óleos vegetais com gorduras saturadas de origem animal, que adivinha uma coisa, quando a gente substitui gorduras saturadas de origem animal por gorduras insaturadas, a gente tem redução na mortalidade por eventos cardiovasculares. E esse é um número ridículo de evidências num estudo com mais de 1 milhão de participantes. Vamos pegar estudos que não são patrocinados pela indústria farmacêutica ou pela indústria dos alimentos. Instituto Cochrane, por exemplo. Realmente eles fazem revisões fantásticas e olha essa aqui, essa revisão Cochrane mostra claramente que são as gorduras saturadas que são o problema. Eles avaliaram somente ensaios clínicos que provam causa e efeito e claramente mostram que são essas gorduras que aumentam o risco cardiovascular. E isso aqui é ciência de verdade. O maior mal do mundo hoje é o ácido linoleico quando é peroxidado. E sobre essa questão da peroxidação de gorduras de óleos vegetais, segue aqui um ensaio clínico que prova que isso não acontece na vida real. O título do artigo já deixa bem claro, né? O consumo de óleo de canola, uma gordura insaturada, um óleo vegetal, não causa peroxidação em humanos. Então, mais uma vez, eu aqui estou refutando as ideias do Dr. Rafael com base em evidências que mostram exatamente o oposto do que ele está citando. O aumento do consumo de óleos de sementes, canola, soja, algodão, girassol, comparado ao consumo de gorduras animais, em relação ao crescimento de doenças. Pois é, esse gráfico que ele está trazendo aqui é uma mera associação. E é engraçado que quando é o tema que ele quer defender, a associação é super válida, mas quando ele quer refutar as ideias, aí a associação não vale de nada. Que a OMS fez um estudo mostrando, correlacionando, não mostrando causalidade. Estranho, né? Eu não consigo entender essa questão. Colesterol total é um álcool não intoxicante. Colesterol total não tem nada a ver com formação de placa de ateroma. E nós temos o LDL ali, que é o que o pessoal tanto critica na questão do LDL subir e o LDL ser um formador aterogênico, que a gente chama. Eu acho que essa é uma das afirmações mais absurdas. Dizer que o colesterol LDL não é um problema, isso não é sensato de fazer. Todas as evidências, literalmente todas as linhas de pesquisa mostram que o LDL causa doenças cardiovasculares. Isso não é a minha opinião, por exemplo, esse artigo aqui resume todas as evidências e logo no título você já vê LDL causa doenças cardiovasculares. Como que os autores dessa instituição têm tamanha certeza que esse tipo de colesterol, o LDL, causa eventos cardiovasculares? Bom, com base nas múltiplas evidências, décadas e décadas de estudo demonstrando esse fato. Segue o gráfico do estudo e tá aqui para você ensaios clínicos randomizados, estudos de corte e estudos de randomização mendeliana. Esse último, estudos que selecionam indivíduos que têm o colesterol LDL mais alto por fatores genéticos e compara com indivíduos que têm o colesterol mais baixo justamente por genética. E de novo, aqui no gráfico, esse tipo de estudo permite estimar a exposição por décadas, aqui são 52 anos. E claramente, quanto mais elevado é o colesterol LDL, maior é a incidência de eventos cardiovasculares. Isso não é só associação, perceba que nós estamos falando de ensaios clínicos, esses estudos de randomização mendeliana também provam causa e efeito. Como pode a gente ter esse nível de evidência e ele ter a audácia de falar que o LDL não causa doenças cardiovasculares? Para o LDL transformar em placa de ateroma, precisa de um fenômeno chamado transcitose, que é o quê? Receptores que vão pegar o LDL, trazer para dentro do vaso sanguíneo para formar uma placa de ateroma. Interessante, mas essa questão da transcitose é apenas um mecanismo, uma teoria. A gente nunca provou isso na prática. Nós temos vários estudos, esse aqui publicado em 2020, esse outro aqui publicado agora em 2025, refutam essas ideias. Quer dizer, eles discutem o mecanismo, eles discutem essa questão da transcitose, mas falam claramente que não é necessariamente isso que causa doenças cardiovasculares. Quer dizer, em ambos esses artigos, os autores deixam bem claro que é possível ter eventos cardiovasculares sem que ocorra essa questão aí da transcitose. Se você não sabe o que é transcitose, deixa eu explicar para você não ficar confuso. Isso é quando uma molécula de LDL, esse tipo de colesterol, infiltra a parede arterial, causando inflamação e, consequentemente, o processo de arteriosclerose. Só que existem múltiplos outros mecanismos associados e a gente não consegue provar categoricamente que essa tal de transcitose que
que causa essa doença. Mas a gente sabe categoricamente que elevações no colesterol LDL causam eventos cardiovasculares. E ele fica tentando defender uma ideia oposta, porque, claro, quem segue uma dieta carnívora tem elevações bem agressivas nesse tipo de colesterol, levando ao entendimento óbvio de que essas pessoas estão em um risco muito mais elevado para as doenças que mais matam no mundo, as doenças cardiovasculares. Carboidratos aumentam o triglicerídeo. Triglicerídeo, ele sobe com carboidrato. Então tu comeu pãozinho escondido. Não são somente carboidratos que aumentam os triglicerídeos, tá? Gorduras também fazem isso, gorduras saturadas de origem animal, igualzinho aquelas que as pessoas consomem na dieta carnívora. Isso não é a minha opinião, tá aqui esse estudo aqui da década de 70, pois é, a gente sabe disso há mais de 50 anos. E tem outros estudos, tá? Esse aqui também fala sobre isso, mostra claramente que gorduras saturadas aumentam os triglicerídeos. Então não são só os carboidratos os problemas. Porque quando consumimos muito carboidrato, nosso HDL fica baixo. E o HDL compete com o LDL. Será mesmo que isso é verdade? Se você não sabe o que ele está falando, HDL é aquele colesterol bom e LDL é o colesterol ruim, o colesterol que causa doenças cardiovasculares. Mas nós temos estudos como esse aqui mostrando que o HDL sozinho não faz nenhuma diferença nessa doença. Quer dizer, se o indivíduo tiver o LDL alto, ele ainda vai ter um maior risco cardiovascular, independente dos níveis de HDL. E é muito importante esclarecer isso, porque não adianta de nada, então, ter níveis elevados de um marcador se o outro que causa as doenças também está elevado. E eu tenho outro estudo muito interessante para quebrar de vez essa hipótese do Dr. Rafael. O estudo é esse aqui, também publicado agora em 2025, e olha só, essa história aqui você vai ficar impressionado. Esse estudo foi liderado por esse rapaz aqui, o Nicholas Norwitz. Esse estudo foi liderado por esse rapaz aqui, o Nicholas Norwitz, o rapaz da bolacha Oreo. Se você não sabe, esse é um cientista mais novo aí, que está nos seus 20 e poucos anos e que fez um estudo mostrando redução no colesterol a partir do consumo de bolacha Oreo. E esse estudo é extremamente relevante para a informação nesse vídeo. Sabe por quê? Porque o Nicholas é um dos maiores defensores da dieta carnívora. E ele tem uma hipótese que é exatamente essa que o Dr. Rafael está falando, que pessoas que têm um colesterol LDL não vão necessariamente ter doenças cardiovasculares. Para isso, ele estuda um grupo muito específico de indivíduos que, apesar de terem o colesterol LDL alto, têm todos os outros parâmetros de saúde adequados. Quer dizer, são indivíduos que apresentam um perfil de baixo peso, não têm resistência à insulina, têm outros marcadores como colesterol HDL, triglicerídeo em valores satisfatórios. E a hipótese dele e de outras pessoas que postulam a dieta carnívora é que nesse contexto, onde está tudo adequado, o colesterol LDL sozinho não vai causar eventos cardiovasculares. Sendo que todas as linhas de pesquisa mostram que sim, o colesterol LDL causa eventos cardiovasculares. Mas vamos olhar para o estudo do Nicholas? Esse estudo é a última cartada para a gente com certeza derrubar a dieta carnívora, porque eles mostraram claramente que aqueles que seguem essa dieta têm elevações no colesterol LDL e também têm progressão nas placas de ateroma. O que eles fizeram foi recrutar 100 indivíduos que, de novo, tinham essa característica metabólica tudo saudável, apesar do colesterol LDL, e eles acompanharam essas pessoas pelo período de um ano. E durante esse período, eles foram lá e fizeram um ultrassom do coração para ficar observando se há calcificação das artérias. E tá aqui o gráfico do estudo, praticamente todos os participantes tiveram progressão nas placas de ateroma, mostrando claramente que sim, o colesterol LDL aumenta a progressão dessas doenças independente de outros fatores. E esse estudo é muito relevante porque é o exemplo mais grotesco, mais extremo que a gente consegue trazer. E como foi um estudo publicado pelos indivíduos que defendem a dieta carnívora, é interessante que eles não apresentam os dados no estudo. Isso gerou toda uma confusão, muita gente criticando esse estudo na internet, porque os autores tentam mistigar isso na discussão e ficam falando, apesar de ter elevações em alguns indivíduos, outros tiveram redução. Mas por que eles não apresentam os dados do estudo? Então, se o Dr. Rafael falou que a OMS é desonesta, olha aqui, isso sim é um estudo desonesto, onde eles manipulam dados tentando esconder o fato das pessoas. Quer dizer, a hipótese desses indivíduos, do Nicholas e dos seus colegas, era provar que a dieta carnívora é segura, mas quando eles viram claramente progressão na calcificação das artérias, eles resolveram omitir os dados. E para mim isso é evidência mais que suficiente para afirmar que a dieta carnívora simplesmente não faz sentido. Inclusive eu tenho outro vídeo com esse título e eu vou deixar aqui no final para você. A diabetes tipo 2 é o quê? Consumo excessivo do quê?
de carboidratos. Não, o diabetes não é causado simplesmente pelo consumo de carboidratos. Existem múltiplos fatores que causam essa doença. E, em especial o excesso de peso, que pode ser causado por múltiplos fatores, tá? Por múltiplos padrões alimentares. As intervenções que observam remissões mais drásticas no diabetes do tipo 2 publicados até hoje justamente são aqueles que observam perda de peso nos participantes. Gorduras também podem causar diabetes, gorduras saturadas de origem animal que geram disfunções nos receptores intramusculares de insulina, e até mesmo o ferro M encontrado na carne vermelha. Estudos como esse aqui postulam que esse tipo de ferro pode causar diabetes do tipo 2 por ser extremamente tóxico para o pâncreas, órgão que produz insulina. O que é o Alzheimer que você falou? É um diabetes tipo 3, consumo excessivo de carboidratos. Não, o Alzheimer também não é causado pelo consumo de carboidratos. O Alzheimer parece ser causado por disfunções principalmente no colesterol. Olha só que interessante. O consumo excessivo de gorduras saturadas de origem animal que vão causar elevações no colesterol LDL e consequentemente danos às artérias, que vão trazer danos também lá para o nosso cérebro. Os microvasinhos ali presentes no encéfalo que vão ser danificados por níveis muito elevados dessas lipoproteínas. Hipertensão arterial também, que é causada quase sempre pelo consumo excessivo de sal, aumenta muito o risco para Alzheimer. Dietas à base de vegetais parecem ser as mais promissoras para reduzir o risco para essa doença. E a única intervenção até hoje que observou remissão no Alzheimer, quer dizer, pessoas que tiveram melhoras no quadro, usou uma dieta vegana. É isso mesmo, esse estudo aqui, publicado em 2024 pelo time do Dean Ornish, o único estudo, de novo, até hoje, que observou reversão na doença, e eles usaram uma dieta à base de vegetais. Claramente não são os carboidratos os únicos vilões aí da história. Usando de exemplo essas refeições aqui. Essas refeições aqui são muito mais bem embasadas. Essa nutrição, ela tem proteína, ela tem carboidrato, ela tem um pouquinho de gordura vegetal. Com todo respeito ao Rafa, mas eu acho bem insano usar os alimentos que ele traz lá no show como exemplo de uma dieta saudável. Pelo amor de Deus, né? Nós estamos falando de pizza, hambúrguer, milkshake. Isso não é uma alimentação equilibrada. O objetivo do Rafa é mostrar para as pessoas que uma dieta vegana pode ser muito gostosa, muito palatável, mas não é isso que a gente entende como uma alimentação saudável. E eu fico bem confuso, porque não foi o Dr. Rafael que falou que o problema são os ultraprocessados? E aí ele tem à frente dele uma mesa cheia de ultraprocessados e fala que isso é uma dieta equilibrada? Não faz nenhum sentido para mim. Que não falando da dieta vegana e sim mostrando que é ultraprocessado, que é açúcar, tanto que você vê melhora nas duas linhas. E esse talvez seja o único ponto que eu de fato concordo com o Dr. Rafael. É verdade, ambas as dietas, tanto a dieta carnívora como a dieta vegana, buscam uma alimentação mais natural. Quando a gente se afasta dos ultraprocessados, geralmente a gente observa benefícios à saúde. Mas não é por causa dos óleos vegetais, não é o ácido linoleico o grande vilão da humanidade. São esses alimentos ultraprocessados como um todo, que além de óleos vegetais contém muito açúcar, muito sódio, muito sal, muitos conservantes e aditivos químicos, mas em especial o fato deles serem hipercalóricos e trazer essa questão da hiperpalatabilidade, fazendo com que as pessoas tenham um consumo excessivo desses produtos, levando a sobrepeso, obesidade. Esse sim é o grande problema da nossa sociedade hoje. E aí o indivíduo, claro, vai para uma dieta carnívora que elimina vários desses produtos processados e vê benefícios a curto prazo, mas não significa que é uma dieta adequada a longo prazo. A gente não tem evidências para afirmar isso. E apesar das palavras bonitas e complexas do Dr. Rafael, a ciência mostra que esse tipo de dieta, na verdade, parece conferir diversos riscos. Enquanto dietas à base de vegetais são amplamente estudadas, e não precisa ser uma dieta vegana, tá bom? Pode ser uma dieta lacto-vegetariana, ovo-vegetariana, pesco-vegetariana, ou até uma dieta onívora, como a dieta mediterrânea, dieta DASH, alguns dos padrões alimentares mais estudados. Mas o que todos esses padrões alimentares têm em comum é serem padrões alimentares à base de vegetais. 80% das calorias oferecidas são justamente provenientes de alimentos de origem vegetal. E eu falo isso o tempo todo aqui no meu canal. Eu sou vegano, mas eu defendo a ciência, a verdade. Você pode seguir uma dieta vegana e pode ser uma dieta muito adequada, mas você precisa ter atenção, por exemplo, suplementar a vitamina B12, e você pode ter saúde, longevidade com diversos
outros padrões alimentares que incluem inclusive um consumo moderado de alimentos de origem animal. Mas uma dieta que com certeza não é saudável, que não faz sentido, é a dieta carnívora. Dieta essa que com certeza é deficiente em vitamina C e deficiente em fibras, e nós temos múltiplas evidências mostrando que fibras são alguns dos maiores preditores de saúde e que são essenciais para a microbiota intestinal. Por exemplo, esse livro aqui, Fiber Fuel, que eu li recentemente, cita inúmeros artigos, décadas de estudo mostrando os benefícios do consumo de fibras. E aí fica a minha pergunta para o Dr. Rafael: você vai ignorar todas essas evidências mesmo? Você acha que é assim que a gente deve conduzir as coisas de forma coerente? Me parece que ele usa associações quando isso é interessante para ele, quando não é interessante ele fala isso mesmo, que são associações que não têm nenhum valor. Ou seja, os estudos dele têm valor, mas os outros não têm nenhuma relevância. Interessante isso, né? Eu não tô nada convencido com os argumentos dele. Para mim é alguém que usa palavras difíceis e complexas para confundir as pessoas. Eu acho isso extremamente preocupante, porque aquele que não entende da ciência da nutrição leva isso a sério. Então eu espero ter ajudado você nesse vídeo a ver que a dieta carnívora não é nada saudável e que com certeza vai conferir riscos a longo prazo, principalmente riscos associados às doenças cardiovasculares, que são as doenças que mais matam no mundo. E se você quer saber a verdade sobre óleos vegetais, confere o vídeo que eu vou deixar aqui pra você, e também não deixa de conferir o meu vídeo onde eu provo que a dieta carnívora não faz sentido.